Estamos, então, começando mais uma aula e o nosso tema de hoje é Educação Profissional, o desafio de formar trabalhadores. Na aula de hoje, nós vamos ver como ficou a educação profissional no Brasil depois da LDB. Temos visto que as mudanças no mundo do trabalho têm trazido um novo significado para o ser trabalhador. A realidade das nossas cidades, do nosso país, é de um desemprego em massa, de uma instabilidade nas situações profissionais. Hoje, é importante inserir-se e manter-se no mercado. A população tem preocupações com o seu emprego e manter esse emprego, porque a quantidade de desempregados, a dificuldade de conseguir novos empregos tem caracterizado a realidade da maioria das famílias brasileiras. Essa inserção de novos trabalhadores no mercado de trabalho se reflete principalmente a partir do final dos anos 70 e que vai ser consequência das mudanças ocorridas nos processos de produção que introduziram diferentes tecnologias nas nossas indústrias, no nosso comércio, em todo o campo da produção e que fez com que este trabalhador fosse afetado na sua formação, na sua prática profissional. A revolução microeletrônica causou modificações nos processos de trabalho, reduziu o número de empregos, excluiu jovens e idosos do mercado e aumentou as formas precárias de trabalho. O que temos visto na realidade das nossas famílias, das nossas cidades, é que essa revolução eletrônica a que nos referimos vai gerar cada vez mais excluídos desse mercado de trabalho se essa educação profissional não for capaz de acompanhar a velocidade dessas novas tecnologias. Precisaremos urgentemente de formar pessoal preparado para esse novo campo da produção. Os efeitos dessas transformações são visíveis no nosso dia a dia, na convivência com nossos familiares e com nossos amigos. Crescem os níveis de desemprego, aumentam as dificuldades de conseguir que a carteira de trabalho seja assinada. Há uma ênfase nos contratos concorrendo para uma desvalorização da força de trabalho. Nós pregamos que para educar trabalhadores é preciso que se tenha uma formação integral. Quando pensamos em educar trabalhadores, não estamos falando em preparar robôs ou pessoas adestradas para cumprir ordens, saber fazer o que lhe for mandado. Pensamos em formação humana de trabalhadores, porque para nós, o ser humano é a medida de todas as coisas. Estamos falando de uma educação profissional voltada para a formação de sujeitos autônomos e protagonistas da emancipação humana. É preciso que essa escola formadora de profissionais ultrapasse o treinamento
recuperando para o espaço pedagógico valores como justiça, solidariedade, cooperação, igualdade, respeito às diferenças, oposição à competição, ao mérito individual. É preciso que se acabe com vários preconceitos existentes no mundo do trabalho. A sala de aula tem que ser um espaço permanente de diálogo e debate coletivo. Mas é essa a pedagogia que vem servindo de modelo para a formação dos trabalhadores nas escolas? Nós vamos agora conversar sobre a educação profissional e a formação por competências. Você já ouviu falar em polivalência? Segundo o dicionário Aurélio, polivalente é aquele que é versátil, eficaz em vários casos diferentes. Nós vamos ver que é este conceito de polivalência que está por trás de toda a discussão dessa escola profissional que temos hoje. Numa sociedade de poucos empregos, a ideia de polivalência do trabalhador está ligada à questão da pedagogia das competências. Esse conceito de pedagogia das competências teve origem no setor empresarial. Não é uma formulação apenas pedagógica, descomprometida e neutra. A necessidade da pedagogia das competências veio para atender às demandas do processo produtivo. Os modelos de qualificação, os paradigmas de formação, não são construções abstratas nem desvinculadas da realidade social em que vivemos. A origem está nas mudanças ocorridas no mundo do trabalho e nas relações sociais. Por que se faz e como se faz em educação profissional? A escola profissional precisa construir e reconstruir suas propostas, comprometer-se com a formação ampla de seus alunos trabalhadores. A política da educação profissional no Brasil está voltada para este ensino por competências como um dos seus eixos principais. A política da educação profissional no Brasil está voltada para este ensino por competências como um dos seus eixos principais. Em outros países, já desde os anos 80, que a pedagogia por competências é implantada e discutida na formação profissional. No Brasil, como já dissemos, é relativamente nova essa ideia e tem gerado muitas polêmicas no campo universitário e no campo das pesquisas de educação e trabalho. O professor Perrenoud, que é um sociólogo, professor da Universidade de Geneve, vem sendo convidado a diferentes congressos de diferentes cidades brasileiras para falar das suas pesquisas sobre a questão das competências. E é do professor Perrenoud as palavras que vamos ouvir agora. A abordagem por competências junta-se às exigências da focalização sobre o aluno, da pedagogia diferenciada e dos métodos ativos, pois convida firmemente os professores a considerar os conhecimentos como recursos a serem mobilizados, trabalhar regularmente por problemas, criar ou utilizar outros meios de ensino, negociar e conduzir projetos com seus alunos, adotar um planejamento flexível e indicativo e improvisar, implementar e explicitar um novo contrato didático, praticar uma avaliação formadora em situação de trabalho, dirigir-se para uma menor compartimentação disciplinar. Como vocês viram, Perrenoud explicita de forma bastante clara o que ele entende e o que ele defende sobre a questão da pedagogia por competências. O conceito de competência que temos utilizado nos documentos relacionados com a educação profissional no Brasil está contido na Resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação em seu artigo 6º. Entende-se por competência profissional a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. Este conceito de competência, contido na Resolução número 4, que vocês acabaram de ouvir,
tem estado na pauta das discussões dos educadores. Vamos falar agora sobre o modelo de competências. Esse modelo de competências vai fazer com que se tenha uma nova pedagogia, uma pedagogia adaptativa para o ensino profissional, uma pedagogia que atenda os interesses do capital e não dos trabalhadores. Marise Ramos, professora e uma das pesquisadoras brasileiras da questão da pedagogia das competências, ela explica que existe uma grande diversidade de formas de implantação de sistema de competência na Europa e nos Estados Unidos. Ela prevê uma mudança do conceito de qualificação, que não traduz apenas um novo modismo na educação profissional. A questão das competências afasta-se da perspectiva de adaptação dos indivíduos às necessidades do setor produtivo. Há princípios que devem nortear a noção de competência em uma abordagem crítica. Vamos agora ouvir o que a professora Neise de Luiz, que é também pesquisadora desse campo da educação e trabalho, nos diz a respeito desse assunto. A noção de competência deve ser ressignificada, atribuindo-lhe um sentido que atenda aos interesses dos trabalhadores. A formação não deve pautar-se pela ótica estrita do mercado, mas levar em conta a dinâmica e as contradições do mundo do trabalho. As competências no mundo do trabalho devem ser investigadas e identificadas a partir dos que vivem as situações de trabalho, ou seja, dos próprios trabalhadores, confrontando os saberes formais dos educadores e os saberes informais dos trabalhadores. A aprendizagem dos saberes disciplinares deve ser acompanhada da aprendizagem dos saberes gerados nas atividades de trabalho, conhecimentos, valores, histórias e saberes da experiência, articulando-se teoria e prática. É fundamental enfatizar a construção de competências para a autonomia e para a emancipação de relações de trabalho alienadas, para a compreensão do mundo e para a sua transformação. É fundamental construir competências para uma ação autônoma e capaz nos espaços produtivos, mas igualmente voltada para o desenvolvimento de princípios universalistas, igualdade de direitos, justiça social, solidariedade e ética no mundo do trabalho e da cidadania. Nesta fala da professora Neise de Luiz, vocês registraram os princípios da educação profissional regida na pedagogia das competências. O que nós temos que refletir é que a escolha numa determinada forma de educação, ela não é neutra. É necessário que cada professor, que os profissionais que estão atuando na educação profissional, pensem na sua própria formação como professor e como trabalhador, e que vejam em seus alunos futuros trabalhadores e que estão cursando aquela escola profissional com vistas a uma melhoria de trabalho, a uma melhoria no seu modo de vida. Vamos agora ver como está a educação profissional na nova LDB. Desde a sua publicação, o Decreto 2208 provocou descontentamento em toda a comunidade de pesquisadores e professores do ensino médio e da educação profissional por ter impossibilitado qualquer perspectiva profissionalizante no ensino médio. A organização das entidades educacionais teve seus argumentos reconhecidos pelo governo federal e, em 2004, através do Decreto 5.154, ficou determinada a possibilidade de articulação do ensino médio com a educação profissional de nível técnico. A formação profissional de nível técnico passou a ter 3 formas possíveis: integrada ao ensino médio, concomitante com o ensino médio ou subsequente ao ensino médio. E vamos comentar agora com vocês o Decreto 2208. Neste decreto, nós vamos encontrar os níveis de educação profissional que deverão ser desenvolvidos no Brasil. O Decreto 2208 determina 3 níveis de formação profissional: o nível básico, o técnico e o tecnológico. O nível básico de formação profissional é aquele no qual não é exigido nenhuma escolarização anterior do candidato a determinado curso.
O nível técnico, ele vai exigir a formação em nível médio. E o nível tecnológico são cursos de formação em nível superior e que estão voltados unicamente para a educação profissional. Os cursos tecnológicos são cursos superiores de graduação, cuja determinação principal é uma formação num campo específico profissional. Às escolas de educação profissional em nível técnico cabe, com base na análise do processo de trabalho de sua área, de uma matriz de referencial de competências gerais propostas pelo MEC e das definições estaduais dos respectivos conselhos de educação, a elaboração de seus projetos pedagógicos e planos de curso com a necessária aprovação desses conselhos estaduais de educação. Em 12 de junho de 2008, o Conselho Nacional de Educação aprovou o parecer CNE/CEB número 11/2008. De acordo com esse parecer, ficou determinado que o MEC deveria definir a carga horária mínima para cada um dos cursos de formação profissional, seguindo a lógica do conhecimento, da inovação tecnológica e dos novos modos de organização da produção, organizando os cursos por eixos tecnológicos. Como consequência desse parecer, o ministro da Educação homologou a Resolução número 3, em 9 de julho de 2008, para disciplinar a instituição e a implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio nas redes públicas e privadas de educação profissional. Nesse histórico das legislações decorrentes da LDB em relação ao ensino profissional, temos a Lei 11.741, promulgada em 16 de julho de 2008, que teve como finalidade redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. Por essa lei, foram alterados artigos da LDB, que passa a vigorar acrescida de uma nova seção, da educação profissional técnica de nível médio e dos artigos 36A, 36B, 36C e 36D. Vamos comentar agora com vocês sobre os referenciais curriculares nacionais da educação profissional. Como todos os outros referenciais curriculares existentes hoje na educação brasileira, eles não têm uma natureza mandatória. Os referenciais curriculares, eles vão descrever funções dos perfis profissionais e vão orientar na elaboração dos projetos pedagógicos dos diferentes cursos de formação em nível técnico. Esses referenciais curriculares estão disponíveis no site do Ministério da Educação. Para informação de vocês, se desejarem conhecer melhor este documento, vocês poderão acessar o endereço www.mec.gov.br. Quero lembrar a vocês, mais uma vez, que a autonomia da escola, tanto regular quanto a profissionalizante, existe e está garantida na LDB. Educação não tem receitas. Não existe nenhuma fórmula mágica e pronta. A construção do projeto pedagógico é que vai dar a cada curso, inclusive os cursos profissionais, a sua marca, a sua identidade. Nós defendemos uma educação profissional que associe uma visão global da sociedade, da organização do trabalho e da prática profissional. Uma educação profissional que desenvolva a capacidade dos alunos de escolher e decidir formas melhores de atuar. Uma educação profissional que contribua para que todos disponham das possibilidades culturais e científicas.